Esta é uma mensagem em áudio de Cryon por Lee Carroll, com tradução para o português por Gustavo Amorim. O título dessa mensagem é Honrando os Ancestrais. Ela foi dada na região de Stonehenge, Reino Unido, em 28 de maio de 2018. Esta e outras mensagens de Cryon você encontra no site www.cryonportugues.com. Saudações, meus queridos, eu sou Cryon, do Serviço Magnético. Para aqueles que estão ouvindo mais tarde, nós estamos em um campo gramado, apenas alguns quilômetros, na ilha do Reino Unido, naquele lugar chamado Stonehenge. Esta mensagem em particular poderá saltar de tema para tema, mas eu quero chamá-la de Honrando os Ancestrais. Algum tempo atrás, eu me sentei no meio de Stonehenge e dei mensagens. E o que eu gostaria de fazer, neste momento do tempo, é realçar aquilo e continuar e continuar em um tema principal. E isto é, quem esteve aqui, como isso se relaciona com vocês, e o que eu chamarei de a incrível tendenciosidade da civilização moderna. Onde eu começo? A movimentação de pedras é o trabalho de um especialista. Eles tinham engenheiros de pedras. E eles não eram os únicos, meus queridos. Eles também estiveram em lugares por todo este planeta. Vocês o viram especificamente no Egito, vocês viram na Ilha de Páscoa, vocês viram na Bolívia, na Colômbia, no Peru. Imensas rochas massivas movidas de um lugar para outro, equilibradas assim como aqui. E vocês decidiram, porque aqueles ancestrais não tinham guindaste, precisavam ser ETs. Esta é uma visão tendenciosa, vocês sabem. E eu direi novamente. As entidades galácticas que moveram as rochas são descritas como seres humanos. Vocês são entidades galácticas. E a força misteriosa usada para mover aquelas rochas é chamada de esperteza e inteligência humanas. E nós diremos mais uma vez. Com bastante esperteza e inteligência, a habilidade de mover pedras usando água, buracos, lama, fulcros, gravidade, inclinações e saber o que estão fazendo, construiu coisas incríveis, além de qualquer coisa que vocês viram e que realmente durou. E quem construiu estas coisas, você poderia perguntar. Vocês querem saber que tipo de pessoa? Qual é o mistério aqui? E eu direi quem construiu. Fred, e Henry e Jorge. Assim como vocês. Assim como vocês. Eles pensavam como vocês. Eles amavam como vocês. Eles olhavam para os céus e se perguntavam, assim como vocês. E sua inteligência pode ter sido até um pouco mais elevada do que a de vocês. Porque eles não tinham um guindaste. E é isso que eu quero dizer. Em tantas coisas diferentes e formas diferentes. Stonehenge parece ser um mistério. Um mistério apenas porque vocês não trouxeram de volta para si mesmos o que vocês fariam sem aquilo que vocês têm, que é a alta tecnologia, apenas causada através de um espírito humano em evolução no planeta. Vocês têm o que vocês têm porque tempo bastante passou para as descobertas. Mas o humano sem as descobertas é simplesmente um humano como vocês sem um guindaste. Ou um iPhone ou um Samsung. Vocês compreendem? Elegante, esperto. Mas além disto, há algo mais.
E eu quero discutir isto. O que vocês veem em Stonehenge é uma civilização muito empolgada, que tinham se movido daquilo que é construir pedras há milhares de anos antes, que representava a beleza da fertilidade dos céus, de Gaia, para uma ciência baseada em tecnologia, uma ciência baseada em ciência. E isto explica, indo do feminino para o masculino, da fertilidade para o que eles chamariam a ciência da época. Eles estavam extremamente empolgados, porque eles tinham observado, compreendido e evoluído para uma sociedade que via como o sistema solar literalmente funcionava em suas vizinhanças. O Sol, a Lua, a Terra, as estações, os alinhamentos. Depois de todo aquele tempo, com a matemática, eles tinham compreendido. Não apenas isto, a geometria deles tinha se tornado tão elegante que eles podiam construir coisas em círculos perfeitos que eles não podiam antes. 1000 anos antes deles. Os henges que vocês viram, construídos da mesma forma a propósito, por engenheiros de pedra a propósito, mas eles se tratavam de fertilidade. Eles não tinham ainda ido para aquele lugar onde eles tinham compreendido. Esse Stonehenge é ciência. E você olha para isso e diz, qual é o incrível mistério? Como é que as sombras podem cair em determinados lugares? O que é este mistério ao redor? Não é misterioso, da mesma forma que o mistério da eletricidade não é. O mistério do telefone que vocês carregam, não há nenhum mistério aí. É ciência. Eles descobriram, finalmente. E a empolgação era esta, que eles podiam construir algo que mostrasse isto. Com o nascer do sol e os solstícios e todas estas coisas, a empolgação é que eles estavam corretos. O mais perfeito que eles pudessem fazer em Stonehenge, o sol, a lua, tudo que estava representado lá, as sombras cairiam nos lugares exatos que eles tinham finalmente computado. Isto era ciência elevada e eles queriam mostrar isto. E era o que eles fizeram. Henrique, Fred, Jorge, todos aqueles que reuniram estas coisas. Este foi o começo da compreensão celestial. E é claro, com aquilo, houve alguns mistérios que eles tinham. Qual era a energia que eles sentiam quando eles construíam algo que tinha geometria sagrada, porque eles podiam. E antes eles não sabiam como. É uma evolução, meus queridos, não um mistério. Com pessoas inteligentes assim como vocês. Stonehenge é onde Stonehenge está, devido aos motivos que eu dei a vocês. Por toda esta ilha. As redes se interceptam de formas que criam energia que é amplificada imensamente. E a amplificação, em conjunção com as linhas leis e a rede de Gaia, a rede cristalina, criam lugares que realmente ressoam e têm ressonância com a beleza e a energia. E eles sentiram isto também. Vocês não são os únicos humanos que caminham por esta terra e sentem coisas aqui. Eles também sentiam. Eles eram assim como vocês, Jorge e Henrique, Fred. Eles decidiram colocá-lo em um fulcro que fazia sentido, energeticamente. E eles não precisavam de ajuda com aquilo, da mesma forma que vocês também não. Eles podem ter usado divinação, como vocês fazem, ou eles podem ter apontado seus dedos e sustentado ali. Em outras palavras, meus queridos, eles sentiam energia como vocês sentem. Eles tinham a elegância que vocês têm. Eu disse a vocês no passado que os ancestrais estavam envolvidos em 4 energias: nascimento, morte, o estudo dos ancestrais e Gaia.
Estes são os 4. E vocês podem ver esta evolução dramaticamente indo do nascimento, fertilidade, até a ciência. E isto é, a imitação do alinhamento com as estrelas, solstícios, posicionamento da Terra, Sol e Lua. Mas eles ainda rodearam aquilo com nascimento, morte e aquilo que pertence aos ancestrais. Então, como prova disto, mesmo que eles tenham descoberto a ciência para construir Stonehenge, eles tinham seus sepultamentos ao redor deles. E não há nenhum mistério. Não havia nenhuma celebração de alguma energia estranha, onde eles precisavam enterrar seus mortos. É isso que eles tinham feito por séculos, porque Stonehenge, bem como muitos dos outros círculos, eram centros das atividades para tudo que existia por centenas de quilômetros ao redor. O que eles faziam lá? Eles usavam roupas estranhas, construíam fogueiras e sacrificavam bodes. Simplesmente pergunte a algumas pessoas. Ou pior, e eu darei a vocês a resposta. Isto era como o centro da cidade. As pessoas caminhavam por dias para vir até aqui. E não era necessariamente para poder reverenciar alguma rocha, como alguns pensam. Era para curtir celebrações de nascimento, morte e dos ancestrais e a grande ciência, ou até mesmo observar as sombras se posicionarem de determinadas formas em determinadas rochas. E eles diziam, isto é ciência elevada. Nós compreendemos isto agora, não é grandioso que todos vocês possam ver isto? As celebrações que eles tinham ainda eram a respeito de nascimento. Eles enterravam seus mortos ao redor deste lugar, porque era aqui que os humanos celebravam e sentiam as coisas. Este era o centro do centro. Agora, há uma coisa que é difícil de provar. E eu direi a vocês, já não há mais evidências das pedras do nascimento. Eles não simplesmente enterravam seus mortos, eles vinham aqui para dar à luz. Não faz sentido. Nascimento. A fertilidade ainda está lá. A honra da fertilidade ainda está lá. Mas vocês não veem as pedras do nascimento, por quê? Isto é difícil de provar. Aqui está uma pedra, onde todos dão a luz. Não, vocês atribuem outras coisas a ele, diferente de algo tão simples assim, tão belo, tão elementar, e que todos vocês ainda têm até hoje. A celebração do nascimento de uma criança. E se você colocar isso perto do centro, das pedras, do lugar onde vocês se encontram, da ciência elevada, simplesmente faz sentido. É ali que você nasceu, é ali que você é enterrado, é ali que vocês celebram. É ali que o melhor do melhor está. Nós falamos sobre as pinturas no interior das pedras que mudavam dependendo do que vocês estivessem fazendo. Não havia nenhum propósito singular para Stonehenge. Este era o lugar onde vocês se encontravam. E vocês celebravam isto e aquilo, e isto e aquilo. Assim como o que vocês fazem hoje, em certos lugares onde vocês se encontram. Seja jogando um jogo ou celebrando, há muitos propósitos. Desmistificar algumas dessas coisas. A energia é especial aqui? Sim. Ela é um pouco mais especial no range? Sim. É por isso que eles o colocaram lá. O range não criou o que é especial ali. Eles o colocaram lá porque é aqui que as redes se alinham e as linhas leis se juntam e realçadas com a consciência humana. Esta é apenas uma parte do que eu quero falar a vocês. Eu quero falar sobre o que a civilização fez e a tendenciosidade, a incrível tendenciosidade da civilização moderna comparada com aqueles que estiveram no range e aqueles que o construíram. Se você perguntar àquelas pessoas qual é a definição de civilização, pergunte aos antropólogos e aos historiadores, e eles dirão, bem, nós seguimos um plano de exame de 5 pontos. É preciso ter um governo organizado, é preciso ter uma religião organizada,
Número 3, especificidade de trabalhos. Isso quer dizer diferentes trabalhos para diferentes pessoas. Número 4, é preciso ter trabalhos de arte. E número 5, escritos profundos. E se você tiver estas 5 coisas, então haverá uma civilização. O que vocês pensam sobre o paganismo? Vamos examinar isto por um momento, mesmo antes de examinarmos os 5 pontos da civilização. Qual é a definição de ser um pagão? E se você voltar à fonte original dessas palavras, não o que se tornou depois, mas o que realmente significava, são aqueles sem Cristo. Então vamos para o centro de toda a civilização. Como alguns diriam, bem, isso precisa ser os gregos. O início da língua, da linguagem, o início dos ensinamentos, da poesia, de tantas coisas. São os gregos. Olhe para os romanos, talvez. Bem, eles são todos pagãos. Vocês compreendem isso, não é? Então, antes de vocês chamarem a estes que construíram essas pedras de pagãos, eu quero que vocês deem uma olhada em sua própria civilização, que vocês compreendem e que vocês conhecem, e compreendam então o que é o paganismo. Sim, eles eram pagãos, significando que eles ainda não tinham aquilo que vocês chamam hoje, a crença no mestre do amor. Eles estavam 1000 anos antes daquilo. Então, como eles se juntam com aquilo que é a definição de civilização? Eu não lerei isso novamente para vocês, ao contrário, eu direi que talvez, apenas talvez, aqueles que definiram o que é a civilização são um pouco tendenciosos. Eles estão tão tendenciosos que seriam como isto. Qual é a definição de um humano? Um ser humano é alguém que pensa como eu. Isso significa que qualquer um que esteja no passado que não pensava como eu, não é um humano. Isto é quase como isto. Nós já dissemos antes. Conforme os seres humanos, conforme os historiadores, voltam no tempo, eles assumem que eles são mais burros. E quanto mais atrás vocês voltam, mais estúpidos os seres humanos se tornam. Meus queridos, este não é o caso de forma alguma, e pode até ser o contrário. E eu apresento novamente os ancestrais que estão bem aqui, olhando para vocês, que estão sorrindo e dizendo, diga a eles como é, Cryon. Eles olhariam para a sua civilização e chorariam. Deixe-me dar-lhes a definição deles, de civilização. Civilização são seres humanos que se reúnem e compreendem a beleza do nascimento, a honra da morte, a compreensão do lugar profundo que os ancestrais têm em sua linhagem e sua sabedoria, e o lugar chamado Gaia, a Terra, e seu relacionamento com a vida. E onde coloca vocês hoje? Onde isso coloca vocês hoje? Naqueles 5 atributos da civilização, dados há apenas alguns anos atrás. Onde está a honra dos ancestrais? Onde está o reconhecimento de que a força vital de Gaia precisa ser reconhecida de alguma forma? Ou vocês não têm uma civilização? Percebe o que eu estou dizendo? Civilização moderna decidiu que Gaia não está incluída, não é necessária, e que seus ancestrais estão simplesmente enterrados e já se passaram. E os ancestrais aqui sabiam melhor. Isto, meus queridos, é o mistério aqui. Como vocês perderam isto?
Se vocês querem um mistério das épocas, como vocês perderam? Eles tinham isso aqui. Eles não tinham sua tecnologia, e eles pareciam diferentes, vestiam-se diferentes. Mas eles amavam da mesma forma, cantavam da mesma forma, dançavam também. E sabiam a respeito de Gaia, e apreciavam, e compreendiam seus ancestrais. Por tantas vezes vocês retornam e veem as pedras. Por exemplo, na Ilha de Páscoa. E o que se assume ser Ilha de Páscoa? Eles eram todos deuses, eles adoravam deuses. Até que eles descobriram mais tarde, a partir dos Rapa Nui, que sabiam melhor, que cada uma das pedras representava os ancestrais, a ancestralidade. Eles honravam seus ancestrais, construíram as rochas dos Moai e os fizeram voltar-se para dentro da ilha, para que a sabedoria dos ancestrais estivesse sempre olhando por eles. Vocês falam sobre civilização? Onde ela está hoje? E nós dizemos para vocês que na evolução da consciência neste planeta, isto será revitalizado por aqueles que começam a compreender que aqueles que construíram Stonehenge poderiam ter conhecido um pouco mais do que vocês. Podem ter sido um pouco mais inteligentes do que vocês são, sem os eletrônicos, sem as comunicações e sem o guindaste. Celebrem Fred, George, Bob e aqueles que pensam assim como vocês. Reúnam essas coisas para a alta ciência que eles finalmente compreenderam através da evolução da matemática sobre como a Terra realmente funciona. Continuem a pensar sobre essas coisas e compreendam que o mistério ainda está lá, mas está dentro de vocês. Como vocês trarão isso de volta? Vocês trarão. E assim é.